Boa noite para você. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, esteve hoje em Mato Grosso. A agenda faz parte da série de visitas aos operadores de direito nos estados. Na primeira parte da visita, o ministro Dias Toffoli esteve no Tribunal Regional do Trabalho. Ele se reuniu com a presidente da Corte, desembargadora Elinei Veloso. Conheceu várias ações desenvolvidas pelo tribunal no estado em benefício do cidadão, como as de estímulo à conciliação, que fizeram com que o órgão ganhasse por 2 anos consecutivos o prêmio Conciliar é Legal, e a adoção de novas tecnologias como videoconferência para uso administrativo e jurídico. Para nós é uma grande honra recebê-lo. A última visita institucional de um ministro do Supremo Tribunal ao nosso tribunal aqui foi em 2008 ainda, quando o ministro Gilmar Mendes era presidente da Corte Suprema. E para nós, então, há mais de 10 anos depois, receber a visita do ministro Toffoli é motivo de muita honra e alegria. E marca, então, uma importante iniciativa do Supremo Tribunal Federal de se aproximar dos tribunais do Brasil. É importante isso para, junto com a nossa equipe do Supremo Tribunal Federal e a nossa equipe do Conselho Nacional de Justiça, ouvir as especificidades de cada tribunal, as necessidades locais, o que podemos aperfeiçoar no relacionamento institucional, na atividade jurisdicional, no trâmite dos recursos. Então, esta interlocução é extremamente relevante para atender, ao fim e ao cabo, o próprio jurisdicionado, o próprio cidadão, que é aquele que procura a justiça. Logo após, o ministro Dias Toffoli seguiu para o Tribunal de Justiça do Estado. Lá foi recebido pelo presidente do tribunal, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Eles trataram de como ampliar a mediação e a conciliação no âmbito do Poder Judiciário, promovendo a pacificação social. No encontro, o ministro Dias Toffoli recebeu a Medalha do Mérito Judiciário José de Mesquita, a maior honraria do Estado. Uma deferência especial, e o Tribunal Pleno, por unanimidade, concede essa colar do Mérito Judiciário. E ela é concedida não só pela autoridade da pessoa do ministro, mas sim pelo que ele tem feito ao Poder Judiciário e à própria magistratura, e sim, com decisões colocando a autoridade das decisões acima de qualquer suspeita, de qualquer ponto, de qualquer paixão. Estamos sempre pensando em cada vez mais atuar com mediação, com conciliação, exatamente para que essa pacificação seja mais permanente do que uma solução judicial que às vezes pode demorar em razão dos instrumentos processuais, das várias instâncias que o judiciário tem. E é nesse trabalho que estamos, então, fazendo essas visitas, dialogando com os tribunais para que eles cada vez mais atuem com mais eficiência e mais transparência, e, com certeza, aqui o Tribunal de Justiça do Mato Grosso está envolvido e cioso dessa responsabilidade de atuarmos com mais transparência e eficiência. E ainda na visita ao estado de Mato Grosso, o ministro Dias Toffoli esteve no Palácio Paiaguás e se reuniu com o governador e outras autoridades do judiciário. Na reunião com o governador do estado, Mauro Mendes, o presidente do STF e do CNJ recebeu a comenda Ordem do Mérito Mato Grosso e disse que neste momento em que o país passa pela necessidade da retomada do desenvolvimento econômico e da esperança do povo nas instituições do estado, é muito importante a harmonia entre executivo, legislativo e judiciário. O governador Mauro Mendes elogiou o trabalho do ministro e também reforçou a relevância da união entre os poderes. Para nós aqui em Mato Grosso, para todos nós mato-grossenses, é um prazer receber aqui o presidente da Suprema Corte da Justiça desse país, no momento que nós precisamos cada vez mais dessa união, dessa harmonia entre os poderes, de um diálogo para que nós possamos construir aí uma realidade melhor para o nosso país. Isso depende de todos, não só do Executivo. Cada poder tem um papel importante nesse momento para que o país possa buscar aí o seu equilíbrio, que nós possamos, com harmonia, construir um futuro melhor para todos nós. Com o objetivo de promover o diálogo com as instituições e operadores do direito nos estados, o presidente do STF e do CNJ também esteve no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, onde recebeu uma homenagem. No TRS, encontrou com o presidente do tribunal, desembargador Gilberto Girandelli, o vice Sebastião Barbosa e juízes eleitorais. O ministro Dias Toffoli ainda participou de uma reunião com presidentes dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal.
A agenda de visitas continua no dia 22, quando o ministro vai para Boa Vista, Roraima, e dia 24, Fortaleza, no Ceará. E na visita ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli, falou sobre a suspensão das investigações com compartilhamento de dados detalhados sem autorização judicial. As informações detalhadas dependem da prévia autorização do judiciário. Você pode exemplificar? Isso é da seguinte forma que se dá. Um cidadão diz que tem 1 milhão de patrimônio e teve 100 mil de renda no ano anterior, quando faz a sua declaração. Se o COAF identifica que esta pessoa movimentou, por exemplo, 10 milhões, tendo só 1 milhão de patrimônio e 100 mil de renda, existe um desvio. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário, o Judiciário faz a quebra de sigilo. Isso tem um controle do Judiciário. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. E sobre esse assunto, o repórter Gabriel Ciafrei conversou com a consultora jurídica Gisele Reis. Gisele, seja muito bem-vinda. Gostaria de te perguntar, para a gente entender melhor, quais foram esses motivos, o que o ministro disse, então, nessa entrevista, sobre os motivos que levaram à suspensão da utilização desses dados? Pois não, Gabriel. Como o ministro mencionou, a base da fundamentação do ministro é a Constituição Federal. Então, ele decidiu dessa forma para poder preservar a dignidade da pessoa humana e também o sigilo, tanto de dados bancários quanto de dados fiscais. Então, de acordo com o ministro, essa decisão, ela visa, na verdade, proteger o cidadão. Porque, de um lado, existe o poder realmente, o poder e dever do Estado de investigar e de dar início a uma ação penal com o fim de aplicar uma pena diante de casos ilícitos que venham a ser constatados. E essa decisão do ministro Dias Toffoli não impede que as investigações desses órgãos de fiscalização, eles continuem acontecendo. Então, o que o ministro, na verdade, determinou é que toda vez que houver, se não houve uma intervenção, uma supervisão do Poder Judiciário, se os dados que foram compartilhados são dados específicos, aí não vai ser possível, pelo menos nesse primeiro momento, de que esses dados sejam utilizados para fins penais. Agora, essa decisão, por conta do recesso, inclusive, do Judiciário, foi tomada de forma monocrática. Para a gente entender melhor, a decisão, que seja outra decisão monocrática, ou do plenário, ou das turmas do Supremo, referentes a esse assunto também, decisões antigas aqui no STF? O acesso a dados gerais, isso continua permitido. O que não pode é o acesso a dados pormenorizados, a dados específicos, e esses dados específicos, para que eles sejam utilizados, é preciso, então, uma intervenção do Judiciário, até para garantir o cidadão, porque a Constituição Federal prevê a garantia desse direito fundamental do sigilo bancário e do sigilo fiscal.